sermos diferentes. Não tem como você vir para o reino de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Você é chamado para nascer de novo. E esse nascer de novo é todos os dias. Por isso que a igreja não tem um culto só. Senão você viria um culto, agora já me transformei. Tá bom. Não, você vai ter que ler a Bíblia o resto da sua vida. Você vai ter que vir à igreja o resto da sua vida. E você vai ter que assumir uma aliança com Deus o resto da sua vida. Porque é a única forma que você tem de ser transformado. Não é? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa carne trabalha contra nós. Você quer fazer uma coisa, o seu corpo faz você fazer outra. Você quer fazer uma coisa, o seu coração faz você fazer outra. O seu espírito quer uma coisa, você quando vê está fazendo outra. Então, na verdade, a gente bota a culpa como Eva. Quando a gente lê a Bíblia, a primeira história que a gente vê é de uma família, de um casal. E esse casal desobedece a Deus, que é o que nós fazemos todos os dias. Não conseguimos andar segundo a palavra de Deus. E quando Adão, que achava que Deus não estava vendo nada, como a gente muitas vezes acha que Deus não está vendo, né, irmão? Mas Deus está vendo tudo. E aí Deus chega para Adão e aperta ele. O que ele faz? Ele bota a culpa na Eva. Aí o que a Eva faz? Bota a culpa no diabo. A gente faz igualzinho. A gente ainda faz igualzinho o primeiro casal que esteve aqui na terra. Nós botamos a culpa nas pessoas todos os dias, sendo que a chamada de Deus é individual, a chamada de Deus é para nós, e quem tem que mudar somos nós. E quando a Bíblia nos chama a atenção, ela nos chama a atenção para expor os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas iniquidades, para que a gente possa ser transformado. Porque se você vier na igreja aqui eu ficar só te dando os parabéns, é capaz até de você querer bater asa ali na hora que você sair na porta ali para voar, já ir direto para o céu voando. A igreja não é para isso não. A igreja é para expor a sua dificuldade, a sua iniquidade, para que você consiga se transformar e amanhã você ser um amigo de Deus de verdade. Você ser um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus imensamente essa oportunidade. Hoje Deus colocou no meu coração uma pregação que eu vou pregar contra mim mesmo. Vou pregar envergonhado, porque a palavra que eu vou pregar eu não consigo cumprir, certo? Mas essa pregação que eu vou fazer hoje é para mim. Se alguém quiser pegar para ele, pode pegar também. Mas eu vou pregar contra mim. E quero dizer para os irmãos que estão vindo aqui, dando essa alegria para a gente vir aqui compartilhar conosco o reino de Deus, a palavra de Deus, que a nossa igreja ela tem um formato um pouco diferente, que nós iniciamos o culto, nós damos 3 oportunidades, às vezes 2, às vezes 1, às vezes nenhuma, dependendo do dia, às vezes a gente não dá oportunidade, mas normalmente a regra da igreja aqui é 3 oportunidades, 5 minutos para cada pessoa. Para essa pessoa vir aqui, se quiser ler um versículo, se quiser ler 5, 10 versículos, se quiser falar alguma coisa, se quiser dar um testemunho, se quiser agradecer a Deus, é livre para você vir aqui e falar. Depois nós pregamos a palavra de Deus. Depois que a gente prega a palavra de Deus, que não dura muito aqui, normalmente se prega 30 minutos, às vezes 40. Eu, se deixar, eu prego 2 horas. Mas não pode, então a gente tem uma regrazinha aqui. Aí depois nós temos 15 minutos, e esses 15 minutos, eles são muito importantes. Eles são de adoração.
Adoração. Eu tive a felicidade de Deus me dar muita experiência de igreja. Deus me levou em muitas igrejas. Eu fui para ver, fui para observar. Acho que Deus não me levou pessoalmente, Deus me levou espiritualmente. E eu formei um pensamento sobre a igreja. Eu vi que a igreja não tem misticismo nenhum. A igreja é apenas uma escola. É uma escola onde você vem aqui para se formar pastor, pastora, discípulo de Jesus. Como, por exemplo, a faculdade de medicina, o cara entra lá e forma médico, e sai médico. O cara entra na faculdade de engenheiro, sai engenheiro. Na faculdade de engenharia, na faculdade de arquitetura, ele sai arquiteto. A igreja aqui, ela tem um objetivo real, de que você seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Quem quer que a pessoa fique no banco o resto da vida são as pessoas que querem viver do dinheiro do fiel. Aqui nós queremos o teu coração, não queremos o teu dinheiro. E não é nem para mim que eu quero o teu coração, é para Deus. Eu sou apenas um simples servo de Deus, um servo inútil de Deus. Se eu fizer o que Deus está mandando, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Então, esses 15 minutos é onde nós ensinamos você a entregar o seu coração para Deus de verdade, a você saber que aqui é a casa de Deus, aqui não é a igreja de Suri, de Pedro, de Paulo, de João, entendeu? Aqui você vai aprender que você não é servo de ninguém, você é servo de Jesus Cristo, você é ovelha de Jesus Cristo, você não é ovelha minha nem de ninguém, não, eu não tenho ovelha, as ovelhas são todas de Jesus, todas, você é ovelha de Jesus, o teu pastor chama-se Jesus Cristo. Eu sou apenas um pregador, um servo. Não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu sempre digo, às vezes eu olho e vejo que tem muita gente aqui melhor do que eu. Então, você vai aprender aqui a quebrantar o seu coração e o seu espírito e ter liberdade, que a Bíblia diz, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu quero que você aprenda a ter a liberdade que, se você sentir de cair de joelho no chão, chorar, entendeu? Deitar no chão, rolar, falar com Deus, fica à vontade. Eu não tenho vergonha nenhuma. Se precisar de ajoelhar no meio da rua, ajoelho mesmo, entendeu? Tem esse negócio não. Eu sou um servo de Deus, eu vivo para Deus. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão vendo, não, entendeu? E eu quero que você aprenda isso, a você entregar seu coração de verdade para Deus, porque aí fica mais fácil de você cumprir o mandamento verdadeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu quero dizer assim, eu ofereço a oportunidade tranquilamente, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Deus não olha pelo conhecimento teológico, o homem olha pela teologia, pelo estudo. Deus olha o coração. Deus não quer saber título da pessoa, Deus não quer saber nada. Deus olha o coração, o desejo de você fazer a obra, de você ter algum compromisso com Deus, de você fazer alguma coisa no reino de Deus. Uma palavra que você fala, um versículo que você lê é importante. Eu gosto de frisar isso porque eu quero te ajudar todos os dias, todos os cultos, para que uma hora você comece a vir conseguir quebrar essa muralha. Eu me lembro que a minha esposa falava que jamais ia subir um dia aqui para falar, a minha filha dizia que jamais ia subir aqui um dia para falar, o meu genro falou que nunca que ele ia pregar, entendeu? Então, eu conheço essa história, né? Então eu conheço essa história. Quando você vê, a gente vai falando, a pessoa, quando você vê, a pessoa está aqui falando e sentindo o prazer, a felicidade de falar de Deus, porque é o melhor assunto que existe, é o assunto de Deus, é o reino de Deus. Não tem assunto melhor do que esse. Livro de Isaías, capítulo 58, diz a palavra do Senhor assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão
e à casa de Jacó os seus pecados. Veja bem, esse versículo aqui já vai deixando claro: casa de Jacó somos nós, é o crente, é o cristão. Então, aqui já está deixando claro que eu tenho que anunciar para você os seus defeitos, as suas falhas, não é? Olha aqui, eu tenho que anunciar a sua transgressão, a sua iniquidade, para te ajudar a vencer as suas dificuldades. Versículo 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Está vendo aqui que está descrevendo a gente? Está descrevendo a gente. Versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Meus irmãos, esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia para a construção do nosso relacionamento com Deus, porque isso nós estamos fazendo todos os dias. Nós lemos a Bíblia, lemos um pouco a Bíblia, nós vamos um pouco na igreja, nós fazemos um pouco a obra de Deus e achamos que estamos sendo justos. Muitas vezes nós nos sentimos mais justos que Deus, melhores do que Deus, mais caridosos, mais bondosos, do que Deus. Aliás, se deixasse por nossa conta, no nosso fingimento, na nossa hipocrisia, a gente ia acabar com todos os problemas da terra no estalar de dedo. Não ia ter mais fome, não ia ter doença, não ia ter mais nada. Olha, a partir de hoje você vai ser Deus. Não, a primeira coisa que você é acabar com todos os problemas. Ninguém mais vai sofrer. Todo mundo vai ter uma vida maravilhosa. Esse é o primeiro ato que você vai fazer, que você acha que você é justo. No segundo ato, quando você conviver com a primeira pessoa no outro dia, você já vai querer matar ela. Essa é a verdade. Porque se deixar, todo dia a gente matava umas 1000 pessoas, né? Todos os dias. Se pudesse, né? Porque não pode, porque a gente vai preso. Mas no tempo de Davi, por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não se esqueçam que Davi era, além de profeta, Davi escreveu salmos. Olha a cabeça desse cara. Olha o relacionamento que ele tem com Deus. Olha quanta gente ele matou. E você acha que se eu estivesse lá no lugar dele, eu acho que eu tinha matado umas 3 vezes mais, ou 4 vezes mais. Eu não sei você, talvez você seja melhor do que eu, do que Davi, Nós estamos vivendo uma circunstância, mas se apertar a gente, botar num canto e apertar, eu não sei o que vai aparecer de dentro da gente, entendeu? E é isso que a Bíblia quer mostrar para a gente. Não adianta a gente ficar achando que está agradando a Deus. Não adianta a gente ficar aqui dizendo: por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Muitas pessoas fazem obra e às vezes jogam na cara de Deus isso, porque elas querem que Deus faça a vontade delas. Elas vivem um pouco no reino de Deus, 10, 15, 20% no reino de Deus, e os outros 75% da vida dela elas pensam como homem, como mulher, como carne, e querem que Deus realize os desejos da carne. E aí, se não acontece, quando está tudo bem é uma maravilha. O crente, quando está tudo bem é uma maravilha. Quando começa a apertar, aí, meu amigo, aí ele começa a dizer para Deus: tem que ir, por que nós jejuamos se tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas se tu não sabes? Como se Deus não soubesse nada, entendeu? E por acaso Deus pede para a gente afligir a alma? Você aflige porque quer, porque se você for obediente aos mandamentos,
Você não vai precisar de afligir a sua alma. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Esse é um problema. Essa é parte B desse versículo aqui. As pessoas, por exemplo, hoje, as igrejas, elas muito espertas, elas criaram um sistema de mexer com o sentimento da pessoa, entendeu? E a pessoa, ela entra na igreja, ela fica profundamente tomada, ela fica naquela alegria, naquela felicidade, naquele contentamento, e ela acha que ela está agradando a Deus por causa disso. Ela acha que está tudo bem, ela acha que não, eu estou indo leve para casa. Eu entrei na igreja e estou indo leve para casa. Eu gostei demais do culto hoje, os louvores foram maravilhosos, a pregação foi maravilhosa, né? Eu senti a presença de Deus. Mas, irmão, Deus não te traz na igreja, não é para isso. Deus não te traz na igreja, não é para você ficar contente com o que você sente, não. É para você ficar contente com o que você aprendeu, com o que você pode mudar em você, com o que pode te transformar. Porque Jesus falou que é melhor você arrancar um olho seu e jogar fora do que você perder a salvação. Nós estamos em busca da salvação, não é em busca de prazer, não. Prazer nós já tivemos no mundo a vida inteira. Prazer você já tem lá no mundo. Aliás, a única coisa que o nosso corpo pede para a gente o dia inteiro é prazer. E aí você tem a oportunidade de conhecer o reino de Deus, você quer continuar sentindo prazer. Então tem igreja que tem até bailão, entendeu? Quer dizer, eles trouxeram o mundo para dentro da igreja. A pessoa, ela não quer se converter, não, ela quer trazer o mundo para dentro da igreja. Quer viver num mundo de fantasia, de mentira, de hipocrisia, de fingimento, e achar que está agradando a Deus. Você agrada a Deus com a verdade, com a sinceridade, mesmo você sendo falho, mesmo você tendo gênio ruim, mesmo você ainda pecando, tendo iniquidade, você vai agradar a Deus quando você assumir perante Deus a sua iniquidade, quando você tiver a coragem de chegar para Deus no seu quarto, aqui na igreja, nos momentos de louvores, você refletir. Por isso que eu tenho os louvores todos em letra, que antigamente a gente botava na igreja, botava aqui, aí eu notei que a igreja estava cheia, 80% da igreja ficava olhando para o telão e cantando, junto com os cantores. Mas o levita aqui, ele é um homem que ele está representando Deus aqui, louvando, para que esse louvor entre com poder, com unção, dentro de você e mude a sua vida. Se é para você cantar, então você vem para cá cantar também. Entendeu? Você tem que ficar aqui ouvindo o louvor e falando para você deixar o louvor entrar e você refletir sobre a sua vida e principalmente refletir em duas coisas. No agradecimento, se estiver tudo bem, tem dia que você reflete no agradecimento, você pode se abrir, chorar, entregar seu coração para Deus e falar: o Senhor tem sido maravilhoso mais para mim. Olha quanta gente sofrendo nesse mundo, olha quanta gente morando em países com guerra, olha quanta gente passando fome, olha quanta gente teve uma notícia de câncer hoje, olha quanta gente perdeu o seu ente querido, e eu estou aqui, o Senhor é maravilhoso, né? Então pelo menos Deus fala assim: esse menino não viu ainda os defeitos dele, mas ele é grato, ele está sendo grato, ele está tendo um sentimento nobre, que é a gratidão a Deus. E o mais importante é você, nesse momento de reflexão, tanto na sua oração em casa, como no seu quebrantamento aqui, é você apresentar o seu defeito para Deus, você apresentar a sua iniquidade para Deus, com sinceridade, assumir, porque na terra não teve santo, não tem santo, não tem. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você não é santo, eu não sou santo. Então, meus irmãos, é importante você assumir a realidade. Versículo 4:
Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Aqui Deus te pergunta. O teu relacionamento com Deus, a atitude que você toma com Deus, a maneira que você está orando, seria, se você se coloca no lugar de Deus, você aceitaria esse relacionamento? É isso? Você acha que com a maneira que nós nos relacionamos com Deus, se você que é homem aqui for conquistar uma mulher para ela casar contigo, você acha que ela vai aceitar casar com você? Eu acredito que não, e vice-versa. E assim também o homem, as mulheres que estão aqui. Porque quando a gente promete casamento para alguém, é porque a gente acredita que está apaixonado mesmo. E o outro que está do outro lado, ele está acreditando piamente que você está apaixonado por ele mesmo. Ele também está apaixonado, porque senão não aceita casar. Não é? Agora eu pergunto, esse sentimento que nós temos que ter com Deus, um sentimento de paixão, um sentimento de querer andar junto, um sentimento de fidelidade, um sentimento de sinceridade. Fora disso, você acha que Deus vai aceitar? Só de lábios, como Jesus falou, repetiu inclusive o que estava lá no Velho Testamento, no livro de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu confesso aqui perante Deus, isso é uma das lutas que eu tenho, o meu coração ainda está longe de Deus, porque eu não consegui ainda me apaixonar por Deus de verdade. Me apaixonar. Eu sei o que é paixão, eu já me apaixonei pela minha mulher, eu sei como é que é isso. Você parece que está doente, você parece que está com aquelas febres de 40 graus, você só pensa naquilo o dia inteiro, você só pensa naquela pessoa o dia inteiro, entendeu? Não tem um minuto que você não pensa naquela pessoa, você não pode ir ali, eu vou ali em Itajaí, não, mas eu só penso naquela. Eu não sei como é com você, se você já se apaixonou na vida, mas eu me apaixonei pela minha esposa, eu pensava nela sem parar, eu viajava, eu saía para viagem, eu saía querendo chorar já. Agora, a gente que é convidado para casar com Deus, para viver eternamente com Deus, e Deus nos chama de esposa, Deus diz que Ele é o marido. Você está apaixonado por Deus? Se você não está, confessa e pede: Senhor, para mim como ser humano é impossível, porque o meu gênio é ruim, meu temperamento é ruim, eu ainda sou materialista, sou carnal, eu vivo num mundo materialista, eu não sou incentivado a isso, mas o Senhor pode colocar dentro do meu coração esse desejo. Esse desejo não é ser fanático, não, é ser apaixonado. Porque o apaixonado é diferente do fanático. O fanático é aquele que acha que gosta da pessoa, mas ele é possessivo, aí depois ele quer matar ela. Se não fizer o que ele quer matar. Esse é o fanático. O apaixonado não, o apaixonado ele está sempre disposto, ele está ali com a bandeja na mão, querendo servir a pessoa que ele é apaixonado por ela. E assim, eu te pergunto, você já viu alguém reclamar que fez algum sacrifício por aquele que está apaixonado? Quando a mulher está apaixonada pelo homem, ela não vê que ele é careca, ela não vê que ele tem mau hálito, ela não vê que ele tem cheiro ruim debaixo do braço, ela não vê que ele fala errado, ela não vê nada, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo. E assim nós temos que nos apaixonar por Deus. E diz aqui, versículo 6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? O que é esse jugo aqui, meu irmão? Olha o que Deus está pedindo para você.
Olha o que Deus está pedindo para você. Eu vou mostrar o teu jugo aqui hoje, porque o meu eu já estou sabendo qual que é. Deus quer que você despedace, que você quebre isso, que você jogue fora, que você jogue no lixo. Você não é caminhão de lixo não, meu irmão. Você não é museu, você não é baú para ficar carregando coisa antiga. Você é chamado para ser novo, para carregar coisa nova, carregar amor, carregar paixão, carregar longanimidade, carregar mansidão. Isso tem que carregar dentro de você. Entendeu? Até quando você vai ficar achando que é cristão e carregando uma quantidade de porcaria de lixo dentro de você? Até quando? Deus está querendo que você jogue o lixo fora hoje. Comece a jogar hoje o teu lixo fora. Comece a falar a partir de hoje, na hora que a gente colocar os louvores: Senhor, há muito lixo dentro de mim. Me ajuda, Senhor, eu tenho que jogar fora. Ainda hoje, por exemplo, eu de manhã cedo, a primeira coisa que eu recebo é a notícia de que uma pessoa que não gosta muito de mim, eu também não gosto muito dela, isso é normal do ser humano, né? É uma tristeza isso. E já tem um antecedente, a pessoa tem uma folha corrida comigo assim grande, já fez um monte de coisa para me desagradar, né? Está acontecendo isso, um vazamento de água lá no meu apartamento, entendeu? Aí já vem, sempre o inimigo usa as pessoas para te ajudar para o mal, para o bem não, para o bem não. Se você falar assim: olha, estou pensando em comprar uma cerveja ali para o meu menino tem 16 anos, quer tomar uma cerveja. Não, peraí, não, deixa que eu pago, eu vou lá comprar para você, peraí, deixa que eu compro essa cerveja para você. Ali tem uma cerveja geladinha. Não, mas ela, não, eu vou apelar para a cerveja, seu menino. Você falar assim: olha, meu menino está mal, eu estou desesperado, não tenho um centavo, tenho que comprar um remédio ali de R$1. Pode esquecer. Ele vai olhar para você que o vagabundo vai trabalhar, entendeu? Então, o povo é terrível. Ele já te instiga para você ir lá com o seu desafeto e criar um grande problema com o seu desafeto, para você esquecer que você é cristão, né? E eu me lembro que eu cheguei, sou italiano, nervoso, irritado. Já cheguei, assim, ó, se desse para filmar, eu estava com um facão na mão, um porrete na outra, uma metralhadora na outra, um cacetete na outra, entendeu? Se eu fosse povo, ia ter em cada braço, ia ter um troço ali para bater no cara. Você já chega inclinado para o mal. Mas graças a Deus, que eu sempre digo uma coisa: eu sou fraquinho, eu inverno, mas eu não quero, eu sou teimoso, entendeu? A coisa que mais me irrita, eu ver que uma situação está querendo me afastar de Deus, entendeu? Eu falo: olha o laço do inimigo. Já penso: olha o laço do inimigo, olha o inimigo querendo me envergonhar perante Deus. Aí eu cheguei na porta do cara, eu já toquei a campainha assim com o meu dedo, quando atravessou a parede, né? Ué! Entendeu? Aí o cara abriu a porta, eu falei calmamente com ele e tudo, né? Graças a Deus. E aí ele falou uns negócios lá, eu saí, só avisei para ele que estava vazando embaixo do apartamento, saí. Daí um já falou: não, você tem que levar na justiça. O outro: não, você tem que bater, você tem que matar, você tem que esquartejar, picar, entendeu? Aí eu começo a receber a graça de Deus, são os versículos bíblicos. Aí começa o versículo bíblico. Deixa eu ver o que Jesus falou comigo. Deixa eu ver o que Jesus falou comigo. Daí Jesus falou comigo assim, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, Mateus no capítulo 5, versículo 1.
versículo 17. Aí os versículos bíblicos vêm assim, no meu coração, na minha cabeça. Jesus fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, abrogar, mas cumprir. Meu Deus do céu, quer dizer que eu tenho que cumprir o que está escrito aqui. Tem versículo que eu não posso jogar fora, não, porque a gente tem mania, né? Tem versículo que você finge que não leu, não, né? Você esquece aquele ali, você esquece. Por isso que aqui tem tapete. Você levanta assim, né? Deve ter um monte de versículo aqui debaixo. Entendeu? Aí você, muito bem. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que eram doutores da lei, que conheciam a escritura, que não saía da igreja, que muitos moravam na igreja, se a minha justiça, a tua justiça não exceder, não for maior do que a deles, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Religioso não vai entrar no reino de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Raca quer dizer vil, desprezível. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai. É incisivo. Você está vindo com a oferta, você vai igual Caim vem com a oferta, vai entregar aqui no altar. Aí na hora que você vai entregar, peraí, eu estava querendo brigar com meu vizinho, então não posso entregar a oferta não, eu deixo essa oferta aqui, eu vou lá. Olha aqui, a Bíblia diz claramente: vai, manda você ir. A Bíblia aqui não está perguntando quem está certo e quem está errado, não está perguntando. Aqui pergunta quem está certo e quem está errado, não pergunta. Por quê? Porque a Bíblia é para quem? É para o cristão. A Bíblia é para você que quer andar com Deus, servir a Deus, ser amigo de Deus, pertencer ao reino de Deus. E diz assim, ó: vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Depois que você vai vir apresentar a sua oferta, concilia-te depressa com o teu adversário. Primeiro falou do irmão que é o crente, porque na igreja tem muita dissensão, tem muita disputa, muita inveja, tem um espírito, que são espíritos, são demônios, espírito da inveja, espírito de ciúme, né? Então há muita briga entre irmãos, inclusive tem irmãos que são família que também brigam, entendeu? Não é irmão de fé, mas são famílias que brigam, né? E você tem que reconciliar. E agora falar sobre o adversário, que era esse caso meu aqui: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, enquanto você ainda tem condição de falar com ele, ainda existe um diálogo. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Porque aqui Deus está deixando claro: se você não se conciliar com ele, Deus vai te abandonar, e o peso da lei do homem vai vir sobre você, e Deus vai deixar. Daí você vai ter uma dificuldade muito grande, porque você vai estar lutando contra Deus. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Deus vai fazer você pagar até o último centavo para você aprender a ser cristão. Por isso que tem muito crente sofrendo aí. Versículo 27: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultérios. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que todo
do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu quero saltar aqui, porque já está acabando o meu tempo, e lá no versículo 43, agora eu vou falar profundamente com você. Depois você pode ler esse versículo na sua casa e puxar a sua própria orelha. Versículo 43 diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Crente odiando inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, amai a tua sogra, amai a tua avó, amai a tua mãe, amai o teu irmão, amai. Olha, não é eu que estou dizendo, irmão, porque isso acontece com você. Você tem que entender isso. É Deus que está falando para você tomar atitude de cristão. Olha aqui, ó, eu vou ler de novo para você. Jesus é que está falando: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Eu, por exemplo, depois que eu saí lá do apartamento do cara, eu comecei a lembrar desses versículos aqui. Eu comecei a pedir a Deus para Deus abençoar, porque o cidadão está numa situação difícil. A pessoa que prejudica o outro, qual o futuro dela? A pessoa que faz o mal para o outro, qual o futuro dela? Não é? Quero dizer, que tristeza. Uma coisa que eu aprendi com Deus, ali no livro de Isaías, conforme foi pregado naquele culto que eu falei sobre Isaías, que o anjo de Deus, ele pega brasas no altar e toca na boca de Isaías, né? Eu até vou ler para você, eu vou ler rápido de cima, assim, para entender, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha aqui, então, Isaías, ele tem uma visão do reino de Deus, uma visão real do reino de Deus. E aí, quando ele olha, ele vê que ele está perante Deus, e ele fica desesperado, porque ele reconhece que ele tem muitos defeitos, muitas iniquidades, como nós temos, muitas falhas, e ele se preocupa, né? E aí, no versículo 6 diz assim: ó, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então, por exemplo, nós temos que pedir muito a Deus, para Deus pegar dessas brasas e colocar em nossa vida, na nossa boca, no nosso olho, no nosso coração, não é? Quando eu falo de brasa viva aqui, eu acho que eu vi, eu não vou dizer com certeza, porque eu não gosto de aumentar nem diminuir, entendeu, as coisas de Deus. Mas eu já contei que uma vez eu vi uma mão, estava sentado na igreja, uma mão veio com um negócio quadradinho, igualzinho uma pedra de gelo, assim, maior um pouco, azul, e me enfiou na minha boca. Eu tive que abrir bem a boca, porque estava entrando na minha boca. Eu acredito que aquilo ali era tipo uma brasa dessa. Mas isso que você está falando que é sonho ou foi real? Não, foi real. Estava sentado na igreja, estava sentado assim, um culto em andamento, e eu ali orando a Deus, né, prestando atenção no que estava acontecendo, e de repente veio uma mão assim na minha frente, com um negócio quadradinho assim, igualzinho
gelo que você bota numa forma quadrada assim, azul, e veio para enfiar na minha boca. Aí eu abri a boca, não estava cabendo, eu abri bastante a boca, aí enfiou na minha boca aquilo ali. E daí eu fechei o olho, me concentrei, né? Sabia que era uma coisa de Deus, porque acontece muita coisa espiritual de Deus, né? E eu acredito que aquilo ali era uma brasa dessas, do altar de Deus, porque eu pedia muito para Deus, para eu conseguir parar de falar palavrão, conseguir parar de ficar nervoso, eu sou muito nervoso, sou muito irritado. Então eu pedia muito para Deus. E aqui você vê, o anjo pega essa brasa, quando ele tocou a minha boca e disse: pode ser o irmão Lex, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Porque a Bíblia diz que o fogo purifica tudo, né? E a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, por isso que usa a palavra brasa. É claro que você vai lá, não está lenha lá queimando em brasa, isso é uma coisa lá do céu, uma coisa muito mais espiritual, muito mais poderosa do que uma brasa normal de fogo, entendeu? E o fato é que quando a gente clama a Deus por essas coisas, pela nossa transformação, a nossa transformação ela vai acontecer através do poder sobrenatural de Deus. Por isso que é pela fé. Passa, irmão. Por isso que é pela fé, irmão. E aí, quem tem fé em Deus, como o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo falou? Buscai com zelo os dons de Deus. O que é zelo? É com vontade, com determinação, é querendo. Você tem que querer ser transformado, porque quem vai te transformar é Deus. O homem não tem capacidade para te transformar, você mesmo não tem capacidade para te transformar, apesar de você querer, mas a sua luta é muito grande, não é? Você quer, o apóstolo Paulo falou que aquilo que ele queria ele não conseguia fazer, o que ele não queria quando ele via ele estava fazendo, e assim é com a gente, né? A gente, quando vê, está fazendo aquilo que a gente não queria fazer. Então, quem vai mudar a gente é o poder sobrenatural de Deus, uma vez que você reconhece isso e você clama. Por isso que tem a oração, por isso que Deus manda orar: Senhor, me muda, Senhor, me toca com brasas do teu altar, me queima com teu fogo, tira a minha iniquidade, muda o meu temperamento, muda meu gênio, muda o meu coração. São promessas de Deus, são promessas de Deus, não é? Então, você tem que pedir isso para Deus. Nós estamos falando aqui sobre a importância de você reconhecer Deus na sua vida e pedir para Ele te mudar. Então, estou lendo aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, onde diz que um serafim, que é um anjo de Deus, ele pegou uma brasa no altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías, e Isaías ficou purificado. Aí diz assim no versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu, irmão Rogério? Esse pedaço aqui é importante porque isso aqui é um exemplo para nós. A Bíblia conta a história de pessoas para você seguir o exemplo delas. Aqui é um exemplo para nós. Isaías não estava servindo a Deus. Nós estamos no capítulo 6 de Isaías aqui que está contando. Isaías não estava servindo a Deus, ele era apenas um crente, entendeu? Mas ele não era ainda uma pessoa que tinha entregado o coração e a vida dele para Deus. Aí o que acontece? Aqui ele é purificado pelo poder sobrenatural de Deus, que é o que Deus quer fazer com você. Mas olha a pergunta que Deus faz para ele. É isso que vocês têm que entender, que muita gente fala assim: não, fica tranquilo, Deus vai fazer obra, um dia Deus vai me mudar, um dia Deus vai mudar o fulano. Não, deixa, o que é isso? Não fala assim com ele hoje, porque é um dia. Isso não existe. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que querer. Então olha aqui, diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, Deus falando assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós?
fazer o quê? Fazer a obra. Então aqui você vê que Deus estava falando com um monte de gente. Tinha anjos, né? Deus está falando com um monte de gente. Olha o que Isaías faz. Isaías diz assim: então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Entendeu? Então você tem que pedir para Deus. Por exemplo, eu estou falando para eles aqui, ó. Você que acredita em Deus, você que acredita que Deus existe, então de manhã, no decorrer da tua manhã, você tem que pensar assim: ó, hoje tem culto, acho que eu vou lá hoje, vou na igreja hoje. Vou na igreja hoje. Você já tem que pensar de manhã, na parte da manhã, até na hora do almoço. Vou na igreja hoje. Se você falar assim, eu vou hoje, o que é que você tem que fazer? O certo é você tirar uns 3 minutos. O que é 3 minutos, gente? Olha só, 3 minutos. Você tira uns 3 minutos, pega a tua Bíblia e fala com Deus, fala: Senhor, dá um versículo para me ler lá na igreja. Se eu tiver uma oportunidade para me ler o versículo lá, você pode entrar. Se você tomar essa atitude, se fizer isso, você pode entrar numa igreja com 500 pessoas, 800 pessoas, 1000 pessoas, e de repente alguém que nunca te viu, nunca te conheceu, te falar: eu queria dar uma oportunidade para o Senhor. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Já fui em vigília que era impossível pregar, entendeu? O cara que administrava a vigília enrolando. Mas Deus já tinha mostrado para mim que eu ia pregar, Deus já tinha falado comigo que eu ia pregar. E foi chegando no final da vigília, o cara enrolava, ele olhava para mim, e eu pensava assim: ele vai me chamar agora. Eu pensava, vai me chamar. Mas eu estava preparado, entendeu? Então, isso acontece muito. Você que está buscando uma intimidade com Deus, você tem que se colocar à disposição de Deus, entendeu? 3 minutinhos, você pode marcar no relógio. Você olha assim, ó, vamos dizer que seja meio-dia, vamos dizer que seja meio-dia. Você fala só, do meio-dia ao meio-dia e 3, eu vou pegar a minha Bíblia, vou falar com Deus: Senhor, me dá um versículo para falar na igreja hoje, se me der a oportunidade, eu quero ler. Deus vai te dar, e você vai ver que Deus Ele vai te usar, como já aconteceu comigo algumas vezes. Eu logo no início da minha carreira de crente, me lembro uma vez eu descendo lá da cabana de oração de carro, e eu e a Luísa, não sei se ela estava junto, parou um carro do meu lado, um pai e um filho que eu nem conhecia direito, o homem chorando sem parar. Eu falei: o cara ficou doido, eu pensei. O cara falou: eu queria te agradecer, porque aquele dia o Senhor falou para mim, meu filho, falou assim: os termos versículos bíblicos lá para essa pessoa, eu nem lembrava. E o meu filho agora está vindo na igreja direto, está vindo no monte, mudou a vida dele. O menino estava nas drogas. Você vê, eu era um iniciante de crente, entendeu? Porque Deus, meu irmão, Deus usa você, Deus usa qualquer pessoa, tendo conhecimento, não tendo conhecimento. Se você falar que quer, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Por isso você tem que vir sempre armado para a igreja. Sempre em casa você tem que ter falado com Deus, né? Igual, por exemplo, quem gosta de louvar, o meu irmão Alex tem um desejo de louvar aqui, né? Então, tem que orar em casa, falar: Senhor, se eu for na igreja hoje, vou preparar um louvor, me dá uma oportunidade que eu quero louvar, mas quero que esse louvor toque em alguma pessoa. Eu já vi pessoas serem curadas por louvor. Eu já vi gente cantar, a Alice sabe aqui, uma pessoa que não canta nada, cantar aqui, que era capaz da igreja inteira sair correndo, e eu chorar de sentir a presença de Deus naquela pessoa cantando, entendeu? Vocês têm que entender isso. Você tem que se colocar à disposição de Deus, dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Que Deus começa a fazer grandes coisas na tua vida,
Entendeu? Vocês têm que começar a tomar essa decisão. Deus, ele falou para o apóstolo Paulo: não adianta você lutar contra Deus. Não adianta, é bobeira você lutar contra Deus. Porque é Deus que te chama. Entendeu? Então é melhor você se entregar seu coração e buscar fazer a vontade de Deus. Assumir o reino de Deus. É muito melhor. Salmos capítulo 91, é página 676. Diz a Bíblia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, essa palavra aqui é uma palavra que você precisa de entender ela. Diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você entregar seu coração para Deus e começar a confiar em Deus, você vai andar descansado, vai andar com a alma tranquila, não é? E se você disser para você mesmo que Deus, Ele é o teu Deus, o teu refúgio, quando você for apertado, for atribulado, quando você se sentir esquecido, quando você se sentir perseguido, quando você se sentir desesperado, quando você se sentir agoniado, isolado, maltratado, você lembrar: não, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e é nele que eu vou confiar. Eu não vou confiar no homem, eu não vou confiar na palavra do homem, eu não vou confiar na conversa do homem, eu não vou confiar no meu pensamento, eu não vou aceitar esse sentimento dentro de mim aqui que quer me derrotar. Eu vou confiar em Deus, porque diz a palavra aqui no versículo 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, o passarinheiro aqui fala de Satanás, que arma o laço para você, para estragar sua alegria, sua felicidade e sua vida. Ele usa a sua fraqueza, bota pensamento em você, bota pensamento nos outros que vão te atacar, usa a sua fraqueza para você cair no laço dele e se dar mal. Entendeu? Então, mas Deus, se você confiar em Deus, né, Deus te livra das doenças terríveis que tem aí. Diz no versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Olha só, na verdade aqui diz também que cita como se a galinha pega os pintinhos, né? Coloca debaixo das asas, o pintinho fica ali aquecido, protegido, nenhum bicho chega perto, porque a galinha defende. Então é assim que Deus faz com a gente, né? E diz a Bíblia, diz aqui que a verdade de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a verdade de Deus é a Bíblia, ela nos defende, ela é um escudo para nós. Por quê? Porque quando você se baseia na palavra de Deus, quando você tem os versículos bíblicos na sua mente, no seu coração, que ele começa a gerar fé em Deus, confiança em Deus, e começa a fazer a diferença na sua cabeça entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o mundo do homem e o reino de Deus. Quando a palavra de Deus começa a fazer essa diferença para você, o que acontece? Ela vai te defender. Por quê? No momento que vier qualquer tipo de ataque contra a sua vida, você vai se lembrar das promessas de Deus, você vai se lembrar que você acredita que Deus existe, você vai se lembrar que você tem que recorrer a Deus, tem que confiar em Deus, você tem que deixar que é Deus que vai te defender, é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai cuidar de você.
Entendeu? Por isso que a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela é um escudo, ela te protege. E não só te protege, é um broquel também, que o broquel ele fura, ele quebra a rocha. Entendeu? Nada pode te suster quando você está com Deus. Nada, ninguém. Né? Aqui na Bíblia tem uma história linda, por isso que o Velho Testamento tem coisas maravilhosas. Conta sobre Eliseu. Eliseu estava lá no alto do monte, numa casinha, junto com o cara que ajudava ele, o secretário dele, que era Geazi. E de manhã cedo, Geazi escuta um barulho e chega na porta. Quando abre a porta, fica desesperado. Tinha um exército grande que vieram para matar Eliseu e Geazi. Porque muitas vezes o inimigo lá tinha medo do profeta e matava um exército para matar o profeta. Principalmente Eliseu, porque Eliseu era famoso, o homem tinha uma ligação com Deus incrível. O rei mandou 50 homens lá, os 50 morreram na hora. Quando Geazi olha aquele exército, Geazi vem desesperado e fala com Eliseu: Senhor, estamos fritos, né? Estamos liquidados. Tem um exército lá fora, vieram para acabar com a gente. Eliseu falou: meu filho, seja espiritual, peça para Deus mudar seu pensamento, faça aliança com Deus. Você não está vendo direito, vai lá fora e olha agora para você ver. Quantos anjos de Deus estão ao redor daquele exército lá? Aí quando Geazi abre a porta, que ele olha assim, tinha umas 3 vezes maior o exército de Deus do que o exército de homem que estava ali. E Eliseu, quando sai a porta, o pessoal, o exército inteiro, eles ficam tudo como se tivesse drogado, tudo bobado. E ele manda eles seguirem ele, e ele leva ele para o palácio de um outro rei, que era inimigo deles ainda. E aí o rei até queria matar, ele disse: não, vamos mostrar para os inimigos como é que a gente faz, né? Vamos dar comida para eles e fazer um banquete aqui. Né? Então, você tem que entender que Deus tem poder para te defender em qualquer lugar, em qualquer situação. Por isso que Jesus falou que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, você pode virar para uma montanha e falar com ela: montanha, sai daqui e vai para lá. E ela sai. É claro que se eu falar assim, você pode dizer para mim: isso aí é filosófico. Literalmente não vai acontecer isso. Entendeu? Eu não vou te condenar, porque como que eu vou te condenar se a sua fé é pequena? Entendeu? Os próprios discípulos que viram Jesus andar na água, que viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, viram Jesus fazer cego enxergar, paralítico andar. Jesus um dia virou para eles e falou assim: até quando me aborrecereis? Até quando sofrerei convosco? Por causa da vossa fé, que era pequena. A nossa fé também é pequena. Mas aí você tem que perguntar para você: em que você está acreditando? Você está acreditando num Deus homem, que tem um poder de homem? Você está acreditando num Deusinho? Ou você está acreditando no Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, meu amigo, eu posso dizer para você que o poder dele não tem medidas. Não tem medidas. Entendeu? Eu posso te dizer, eu posso provar para você, porque Deus já provou para mim. Você que tem que correr atrás para Deus provar para você. Mas no dia que você correr atrás, você vai se assustar. Eu posso te garantir que você vai se assustar. Porque não é para qualquer um, não. Tanto é que se você vê aqui Ezequiel, que tem um encontro com Deus poderoso, ele pensa que vai morrer. Ele não aguenta ficar em pé. Entendeu? Eu sei que muitas vezes eu senti tão forte a presença de Deus que eu não conseguia ficar em pé. Entendeu?
E às vezes você pode cair e ficar 2, 3, 4 horas desmaiar, para você ter uma ideia. Acontece muito isso, entendeu? E fora assim, ó, né? As coisas que quando você busca intimidade com Deus, você vê sobrenatural, como nós vemos aqui, nós estamos contando o que Isaías estava vendo. Olha o que Isaías estava vendo. Olha o que Ezequiel viu. Olha o que Zacarias, leia o livro de Zacarias, veja que maravilha o livro de Zacarias. Olha o que esse homem viu, um homem simples. Não é? Então, não subestime o poder de Deus. Deus é o ser mais poderoso do universo.